Shalom, pessoal. Vou mostrar algo interessante para vocês. Olha, esse texto aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Parece que não diz muito, né? Agora, olha só que interessante. Vamos ver aqui, ó. João, capítulo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora, olha que interessante o verso 1. No princípio era o verbo. Agora, se você for no português, você não vai descobrir muito. Agora, quer ver? Vamos no hebraico. No princípio era o verbo. O que é o verbo? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora, olha que interessante. No princípio, Bereshit, Bara, Elohim, Ad Hashamayim, Vet, Haaretz. No princípio era o verbo. Olha, no princípio, olha o princípio aqui, era o verbo. Bara, verbo criar. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e era Deus. Olha que legal. No princípio, o verbo e Deus. Tá vendo João 1 aqui? No princípio, o verbo e Deus. Agora, olha que interessante. Aleph Tav. Isso daqui não tem tradução. O Aleph e Tav. Que é a primeira e a última letra do hebraico. Ó, o Aleph e o Tav. E se você perceber, tem um mistério aqui. O Aleph, ele é composto de 2 Yud. É um Yud virado para cima e um Yud inferior. Isso mostra uma parte superior, né? Uma parte presente nas alturas do Eterno, porque o Yud é a letra inicial do Eterno, e inferior. Olha que legal. Existe algo que corta aqui, que é a letra Vav. A letra Aleph é composta de duas outras letras. 2 Yud, um em cima, superior, e outro embaixo, inferior, e um Vav. Se você somar isso daqui, cada letra tem um número, vai dar um número de 26. Né? Olha que coisa interessante. 2 Yud são 10 e um Vav, que é 6. Agora, olha que interessante. Você viu aqui, no princípio, criou Deus. O princípio, o verbo e Deus. Daqui, João tira a mensagem. Agora, olha que legal. Et Hashamayim, os céus, criou. Elohim, os céus e a terra. Agora, olha que legal. Esse Aleph Tav, ele representa o Messias, que é o primeiro e o último. Lembra que ele disse que ele é o Aleph Tav? A gente conhece muito por Alfa e Ômega, o Aleph e o Tav. Agora, olha que interessante. Toda a escrita hebraica é feita desde o Aleph até o Tav. Então, todas as coisas, tudo que é escrito, tudo que é palavra, só pode ser feito por meio do alfabeto. Né? E tudo que você escreve e tudo que você diz só pode ser dito e só pode ser escrito se estiver dentro do Aleph e do Tav. Então, quando o Messias diz que ele é a palavra, é isso. Ele é a palavra. Se você pegar a palavra emet, quando ele diz eu sou a verdade, a palavra emet, ela, que significa verdade, ela tem o Aleph, tem um Tav e tem um Mem no meio. Aleph é a primeira, Tav é a última e o Mem, ela é a letra do meio. Então, verdade em hebraico significa a plenitude, a completude, né? Significa o princípio, o meio e o fim. Né? Significa algo completo. Né? Então, olha que interessante. No princípio, criou Deus. O Aleph Tav não tem tradução. Isso é um mistério para os judeus. Eles não conseguiram traduzir isso. Isso é um símbolo do Messias. Né? O Messias na criação. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Olha, todas as coisas são os céus e a terra. Agora, olha que interessante. O Aleph Tav, que está aqui, ele vai vir aqui, ó.
Ó, Bereshit bara Elohim et hashamayim, os céus, veet, veet, Aleph Tav, ve Aleph Tav. Olha só que interessante. O Aleph Tav daqui virou o et, virou um veet. O que significa isso? O Aleph Tav, o alfa e o ômega, o princípio e o final de todas as coisas, se tornou o quê? Homem. Por que tem um vet, um vav, né? Um veet, que se transformou em veet, um vav na frente do Aleph Tav? O vav é símbolo, é o número do homem. Olha só que interessante. Aqui, ó. O vav é o número 6 e o vav é o número do homem. Então, olha só, olha o Yud aqui, que é o número 10. 10 com 10 e com 6. O Aleph representa o número do Criador, é o número do nome do Criador. Tá? Então, olha quanta revelação a gente tem aqui. No princípio, o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus. Ó, o verbo com Deus e o verbo sendo Deus. Olha ao lado do Eterno, o Messias. Olha que legal. Deus, olha que legal. Criou todas as coisas, porque ele cria os céus e a terra. E todas as coisas são feitas por intermédio dele. Olha que legal. Deus abençoe vocês. Um abraço para vocês aí.